Meus caros católicos, esse tempo do Carnaval é, infelizmente, um tempo em que o Sagrado Coração de Jesus é imensamente ofendido, desprezado pelos homens. Embora seja preciso reconhecer que, em nossa sociedade atual, vivamos quase um carnaval cotidiano, mas, sem dúvida, os pecados se agravam e se multiplicam ainda mais nesse período. E, em particular, a virtude da castidade, a virtude da pureza é totalmente desprezada nesse período. Queremos, então, falar hoje de algo que toca a virtude da pureza, da castidade, que pode salvaguardá-la ou que pode, ao contrário, destruí-la. Queremos, então, caros católicos, tratar hoje de algo bem importante, que se refere à nossa linguagem, ao nosso falar. Nosso Senhor diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, ou seja, as palavras que dizemos refletem o que está na nossa alma, nos nossos pensamentos, refletem as nossas vontades, as nossas inclinações mais enraizadas. A palavra é a expressão do nosso interior. Ao mesmo tempo, considerando no sentido contrário, o que ouvimos, o que falamos e o modo como falamos também formam a nossa alma, vão inclinando a nossa alma, vão enchendo a nossa imaginação, nossa inteligência e nossa vontade. Caros católicos, nossa alma deve estar cheia de bons pensamentos, pensamentos ordenados, realistas, caridosos, puros, pensamentos de fé, sobrenaturais verdadeiramente. Se nossa alma ainda não está cheia desses pensamentos, devemos querer enchê-la com eles. Para isso, caros católicos, devemos ter grande cuidado com a linguagem que usamos. Não se trata aqui de ter uma linguagem artificial, afetada, ou de se falar como nos séculos passados. Tudo isso também seria uma desordem. E outro ponto, devemos ter grande cuidado na nossa linguagem para que ela seja conveniente com as circunstâncias, com as pessoas com quem falamos, o lugar, enfim. Sobretudo, porém, devemos ter grande cuidado para que a nossa linguagem não tenha palavras baixas, palavras grosseiras, xingamentos, palavrões, impurezas, obscenidades, que não sejam palavras de duplo sentido, brincadeiras com insinuações contra a castidade, que nossa linguagem não demonstre nenhum interesse, satisfação ou agrado por essas coisas. Muitas vezes, caros católicos, se desdenha dessas palavras baixas, grosseiras, dos palavrões, de palavras impuras, dizendo que não tem, assim, muita importância, que há coisas mais graves com que se preocupar e que elas são ditas simplesmente por brincadeira ou por algum outro motivo que não seja a impureza propriamente. Já na época, caros católicos, Santo Afonso Maria de Ligório se usava esse argumento e sempre foi utilizado ao longo da história. O santo doutor, porém, farol da moral católica, fala dessa linguagem ruim em um seu sermão para o 11º domingo depois de Pentecostes. Fala sobre as conversas e as palavras licenciosas. E o santo diz, se o confessor repreende essas pessoas, elas dizem que falam essas coisas somente por brincadeira e sem a menor malícia. E o próprio santo então responde a esse argumento dizendo, tenha em mente, pobre insensato que você é, que essas brincadeiras indecentes fazem rir hoje os demônios.
e que eles farão que você chore um dia no inferno. E continua o santo: não diga que você agiu sem malícia, pois é quase impossível que você não seja nos seus atos o que você é nas suas palavras. E ele cita então São Jerônimo, que diz: não está longe dos atos aquele que se deleita nessas palavras. E São Sidônio Apolinário, o bispo de Auvergne, na França, no século V, diz que é impossível encontrar um homem imoral na linguagem, impuro nos costumes. E ainda São Bernardo diz que terminamos por praticar aquilo que gostamos de ouvir, ou podemos acrescentar, terminamos por praticar aquilo que gostamos de falar. Lembremos-nos ainda mais uma vez, caros católicos, das palavras do próprio Senhor. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que falamos é a expressão de nosso íntimo, ou então o que falamos vai formando o nosso íntimo, a nossa alma. Alguém que fala impurezas, obscenidades, palavrões, grosserias, palavras baixas, palavras de duplo sentido, ou tem o coração cheio disso, ou está enchendo rapidamente. Um dos grandes meios, caros católicos, para avançar na castidade nos atos é parar de falar essas impurezas e obscenidades, grosserias, palavrões, enfim, que são por si só um pecado e que conduzem a pecados ainda mais graves. E parar também de ouvir voluntariamente a esse tipo de coisa. Uma das grandes dificuldades para as pessoas vencerem os pecados impuros é justamente a onipresença desta linguagem baixa na nossa sociedade. Nos ambientes de trabalho, nos meios de comunicação, nos escritos, em todo lugar, nas músicas, nas diversões, nos filmes, vídeos, enfim. É impressionante como o uso de palavras baixas tem crescido em nosso país, em todos os ambientes, em todas as circunstâncias. E elas conduzem, então, aos pensamentos impuros e aos atos de impureza. A impureza, caros católicos, que, como temos insistido, condena tantas almas. Santo Afonso diz que todos os que estão no inferno se condenaram pelo pecado da impureza, ou ao menos não sem esse pecado. Porque outros pecados graves levam, certamente também, a pecados contra a castidade. E lembremos, por uma satisfação insignificante, tão instantânea, se perde o céu, se merece o inferno, se ofende gravemente a Deus por esses pecados graves de impureza. E a linguagem leva facilmente aos pecados graves contra a pureza e mantém as almas aí com maior facilidade. E, caros católicos, se ao nosso redor falam coisas impuras, palavrões, piadas de duplo sentido ou francamente obscenas, se falam grosserias, procuremos mudar de assunto, procuremos sair do ambiente. Não devemos nunca ouvir voluntariamente a tais palavras baixas. Se mudar de assunto e sair do ambiente for impossível, não demonstremos aprovação alguma a essas palavras. Por exemplo, jamais rindo delas. E ao contrário, rezemos, reparemos por essas palavras baixas e sem jamais repeti-las. E muito menos na confissão, ao contar uma história, nada justifica o uso de palavras baixas. Nosso apostolado e nossos deveres cotidianos devem ser feitos com palavras dignas de um cristão. Mesmo nos momentos em que é exigida uma maior firmeza, ou mesmo no momento de uma justa indignação ordenada, jamais podemos usar palavras ruins, palavras baixas. E assim também, caros católicos, na internet, não deve ficar vendo ou lendo algo que tenha expressões grosseiras, palavrões, brincadeiras de duplo sentido ou impuras. Ainda que o tema principal seja bom e lícito, a exposição voluntária desnecessária a esse tipo de linguagem tem consequências dramáticas na nossa alma, ainda que pouco a pouco.
Para os católicos, as palavras baixas são um pecado. E como todo pecado, favorece um reino do demônio. Não adianta pretender restaurar a vida católica na sociedade, na família ou na própria alma, se ao mesmo tempo estamos edificando o reino do demônio por uma linguagem impura, obscena, baixa, grosseira. Essas palavras podem ser um pecado leve ou grave, isto é, um pecado venial ou mortal. A gravidade depende, primeiramente, da gravidade da palavra em si. Em seguida, a gravidade depende da intenção com que é proferida e, finalmente, depende também do escândalo que provoca, levando outros ao pecado. Deixemos claro, caros católicos, que ainda que sejam ditas somente com a intenção de brincar ou de chamar a atenção de alguma forma, essas palavras não são lícitas, são pecaminosas e podem ser gravemente pecaminosas, se forem gravemente baixas ou se escandalizarem seriamente alguém. E tenhamos consciência, ainda que alguma palavra assim não seja um pecado mortal, ela vai dispondo cada vez mais a alma para atos baixos, impuros. E não esqueçamos, mais uma vez, esse perigo de escândalo, de levar os outros ao pecado, que é considerável. Basta, os caros católicos, conhecer um pouco da verdadeira psicologia humana, tais palavras ditas e repetidas vão marcando a imaginação, ficando na nossa imaginação e facilmente voltamos a pensar nelas ou a representar tais palavras. E a tendência é terminar consentindo nelas interiormente e depois exteriormente, com atos de impureza. São Bernardino de Sena conta a história de uma jovem que tinha uma conduta exemplar, mas que ouviu voluntariamente, ou sem combatê-la de um modo sério, que ouviu uma palavra obscena de um jovem e teve logo maus pensamentos que a levaram a vícios aos quais se entregou de tal forma que o próprio demônio, se tivesse carne humana, não faria. Uma palavra, caros católicos. Com as palavras torpes, baixas, se difundem essas palavras, torpes, baixas, se difundem rapidamente entre crianças e adolescentes, e não tenhamos ilusões. Eles sempre terminam conhecendo essas palavras, sempre tem algum entre eles ou alguns no grupo que infelizmente conhece essas palavras e as difunde. E se os pais não exercem boa vigilância sobre os filhos, essas palavras se espalharão como um raio e dominarão essas almas, perdendo-as desde a mais tenridade na impureza. E depois será difícil, muito difícil, deixar esses pecados. E você, criança ou jovem, se afaste das companhias que proferem tais palavras, seja firme. Que tristeza é ver um cristão proferir palavras tão vergonhosas ou de alguma forma encontrar agrado nelas. Por exemplo, rindo. Que tristeza é ver um cristão proferir tais palavras por impaciência, por ira, ou em qualquer circunstância. Meus caros católicos, se Deus nos deu a inteligência e a língua, é para falarmos coisas que nos elevem a Deus, que nos edifiquem a nós mesmos e ao próximo. Se Deus nos deu a inteligência e a língua, é para que falemos coisas boas, ainda que não somente religiosas, claro. Em todo caso, Deus nos deu a inteligência e a língua, não foi jamais para falarmos coisas que nos afastem dele. E assim São Paulo diz que devemos falar ações de graças. Se o nosso Senhor diz que devemos prestar contas de toda palavra ociosa, de toda palavra vã, inútil, desnecessária, quanto mais deveremos prestar contas de uma palavra impura, torpe, baixa, grosseira.
Sendo católicos, temos ainda muitos outros motivos para não proferirmos coisas baixas. Vejamos, somos batizados, somos membros de Cristo. Cristo que é a sabedoria eterna encarnada. Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Verbo, quer dizer, a palavra de Deus que se fez homem. Sendo nós membros e discípulos da sabedoria eterna encarnada, do Verbo encarnado, da palavra de Deus encarnada, não podemos usar a palavra e a sabedoria, a inteligência que nos foram dadas para proferir coisas torpes, impuras, baixas, que ofendam o Verbo encarnado. Sendo católicos, é na nossa língua que recebemos o corpo de Cristo. Se a patena, que é feita de metal, que recebe a hóstia consagrada na missa, deve ser revestida de ouro, sem corrupção, quanto mais a nossa língua deve estar isenta da mancha, da corrupção dessas palavras baixas. Nosso Senhor nos dá o exemplo, jamais usou palavras torpes, e assim todos os santos igualmente. As condenações de Jesus dirigidas aos seus inimigos não são xingamentos, não são palavras baixas, palavrões. Afirmar o contrário seria uma blasfêmia terrível. Seria dizer que Cristo nomeia aquilo que São Paulo diz que um cristão não deve nomear. Nosso Senhor usa algumas vezes palavras duras, mas honestas totalmente, e as utiliza com mansidão, justiça e caridade, sem desordens. Palavras usadas por Nosso Senhor não são, em nenhum aspecto, palavras baixas, torpes. E tenhamos claro, meus caros católicos, que se vem automaticamente uma palavra baixa em nossa imaginação, no nosso pensamento, ainda não há pecado. O pecado é se consentimos nessa palavra, se ficamos pensando nela, alimentando essa palavra em nossa imaginação ou pensamento. Então, quando vem alguma palavra assim, automaticamente a nossa imaginação, pensamento, e talvez por um costume antigo de proferir essas palavras ruins, essa imaginação, esse pensamento automático, ainda não é pecado, é uma tentação. E então rezamos, procuramos afastar, lutando contra essa sugestão, e aí não haverá pecado. Devemos, caros católicos, abolir essas palavras baixas de nosso vocabulário, da nossa linguagem, ainda que algumas não sejam pecado mortal. Se por hábito e sem muita advertência, alguém proferir uma palavra baixa, impura, um palavrão, um xingamento, deve fazer logo em seguida um pequeno ato de reparação, impor-se uma pequena penitência, e se foi diante dos outros, logo também pedir desculpa. E fazendo isso, uma pequena reparação, uma pequena penitência, pedindo logo desculpa, esse hábito vai sumir pouco a pouco. Essa pequena reparação, penitência, pode ser uma Ave Maria, uma jaculatória, ou invocar os nomes de Jesus, Maria e José, pura e simplesmente. E como dissemos, se essas palavras vêm na nossa imaginação, nosso pensamento, afastamo-las imediatamente, rezando, procurando pensar em algo lícito. A linguagem, caros católicos, é um dos pontos mais importantes para se formar uma cultura, uma sociedade. E a nossa linguagem tem piorado cada vez mais. E isso vai, então, nos colocando numa sociedade cada vez pior, igualmente. E aí um ciclo sem fim, uma sociedade pior, uma linguagem pior, sociedade pior. Façamos a nossa parte como católicos, como discípulos do Verbo, da palavra encarnada. Como diz São Paulo, que essas coisas nem mesmo se nomeiem entre os cristãos, como convém a santos, são coisas despropositadas. Sejamos filhos da luz, como diz o mesmo apóstolo, filhos da palavra eterna, da sabedoria eterna.
nossas palavras sejam sábias, dignas de filhos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.